Muito boa noite, seja muito bem-vindo de volta à live do Metrópolis.com, do Metrópolis TV, nosso canal no YouTube, do primeiro debate presidencial dos candidatos à presidência da República de 2026 e, como já é tradição, quem abriu esses trabalhos foi a Band. Só não é muita tradição não ter os principais candidatos ali colocados, respondendo aos questionamentos dos jornalistas e também, claro, apresentando as suas propostas. Quem esteve presente? Renan Santos, Ronaldo Caiado e Augusto Cury, quase não. Ele foi, depois foi ali para fora da Band, aí entrou depois, negociou com Fernando Mitre, o diretor de jornalismo da Band, e realmente participou do debate. Antes de rodar aqui a nossa reportagem e também o nosso time aqui de colunistas, especialistas que vão comentar tudo o que aconteceu nesse primeiro debate, eu queria chamar para mim a imagem do primeiro debate. Que é essa daqui, ó, é Gilberto Kassab, que é vice na chapa Puro Sangue, que é quando tem a chapa com a cabeça de chapa e o vice do mesmo partido, dormindo enquanto o seu candidato à presidência da República fala. Nem Gilberto Kassab acompanhou tudo que Ronaldo Caiado trouxe nesse primeiro debate. Essa é das imagens mais importantes do debate de hoje. É isso. Gilberto Kassab deu uma belíssima cochilada enquanto o seu candidato, Ronaldo Caiado, do mesmo PSD, falava ali, apresentava suas propostas, o Vinícius Passarelli. E, além disso, eu já queria destacar que do Ronaldo Caiado, muitos momentos ele confundia ali estado com país, estados com prefeituras. Ele fala muito, né, sobre o histórico dele do governo, dos dois governos no estado de Goiás. Em muitos momentos ele acabou se confundindo ali para falar do âmbito nacional, acabou falando do âmbito estadual, que ele conhece bastante. Muito boa noite, Vinícius Passarelli, um dos nossos colunistas aqui de Metrópolis.com, que me faz uma belíssima companhia aqui nessa noite. Oi, Nath, de novo, a você e a nossa audiência, agora nesse pós-debate, né? Essa imagem do Gilberto Kassab acho que simboliza bastante o que foi esse primeiro confronto dos presidenciáveis na eleição de 2026, encontro esvaziado, né? Como a gente já tem mostrado ao longo dessa cobertura, Lula e Flávio Bolsonaro ausentes, Romeu Zema, candidato do Novo, também ausente, e quase que tivemos uma quarta ausência ali, né, do Augusto Cury, que acabou sendo convencido ali pelo Mitre, pelos assessores, de entrar nesse debate e participar. O debate, de fato, é frio, né? Low profile, assim, não aconteceu algo muito fora da curva para a gente comentar, além desse pré-debate ali, daquela confusão causada pelo Augusto Cury. Um debate que foi marcado em termos de temas, né, abordados, os candidatos falando bastante de segurança. Isso. E também de educação, né? O Augusto Cury acabou puxando bastante para esse lado da educação, o próprio Ronaldo Caiado. De fato, teve alguns lapsos ali do Caiado falando em estado, em governo federal, em país. Ele que é governador, né, ex-governador por 2 mandatos de Goiás. E a figura do Renan Santos, né, que era uma figura que causava uma certa expectativa do público e também das campanhas adversárias. Eu acho que, em partes, ele cumpriu o que prometeu ali, de ser um candidato um pouco mais verborrágico, com ataques mais diretos a Lula e Flávio. Acho que foi o candidato que mais fez ataques ao Flávio Bolsonaro, embora também tenha feito ataques bastante duros ao presidente Lula. O Caiado, de fato, se limitou mais a atacar o presidente Lula, né? É uma tônica dessa campanha do Caiado, esse equilíbrio que ele tenta se manter entre ataques a Lula e também a Flávio Bolsonaro. Acabou que ele poupou mais o Flávio, acho que foi mais no final do debate ali que ele fez um ataque mais direto ali, quando ele fala em Dark Horse, né, em referência ao escândalo envolvendo a relação do Flávio com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e os recursos que ele teria destinado ao filme Dark Horse sobre a vida do Jair Bolsonaro, e ele disse ali naquele momento mais final do debate que era essa disputa entre Flávio e Lula, na verdade é uma disputa entre Dark Horse e Dark Lobby, em referência ao noticiário ali ligado ao filho do presidente Lula, né, o Lulinha, e sua relação com lobistas ali de Brasília, enfim. Então ele fez essa referência negativa ao presidente Lula e também ao Flávio Bolsonaro, mas os ataques a Lula de fato ficaram mais concentrados
no candidato do Missão, Renan Santos. Eu acho que ele até exagerou em alguns momentos naquela imagem de se colocar nos dois púlpitos vazios ali de Flávio e Lula, dizendo que aquela era uma eleição de cartas marcadas, que era uma eleição ali entre dois candidatos que na verdade querem proteger o Daniel Vorcaro ali, o banqueiro ex-dono do Banco Master. Disse que caso qualquer um desses dois seja eleito, o Vorcaro teria um indulto. Enfim, ele apostou muito nesse tipo de narrativa e de discurso. E o Augusto Cury chamou a atenção primeiro pela confusão que ele causou antes do debate e ao longo do debate por algumas frases de efeito, né? Ele que é um escritor, um best-seller, né? Um escritor de autoajuda, fazendo algumas frases de efeito, algumas metáforas. No final ali também fez uma brincadeira ali, um trocadilho com as palavras. Então também foi um personagem que acabou chamando a atenção, até porque ninguém sabia muito bem o que esperar desse candidato, né? Então acho que ele também conseguiu roubar um pouco a cena, além do Renan Santos, mas de fato, né, Nath, como a gente já esperava, um debate esvaziado, um debate morno, um debate sem grandes emoções, e a imagem do Gilberto Kassab, que é um dos grandes... um dos grandes estrategistas, né, da política nacional, um cara que mexe muito bem nos tabuleiros, ali nos bastidores. Aí a gente está vendo a imagem dormindo exatamente na fala do seu candidato, né, do Caiado. Não é pouco então, não, tá? Olha lá, ó, a cabecinha caída, dormindo, tombada. e pelo relato que a gente tem dos colegas que estavam lá no estúdio, não foi um momento só, né? Ele passou algumas partes ali do debate dando essas cochiladas. Exatamente. Então acho que essa imagem simboliza e explica muito mais do que a gente pode explicar aqui para a nossa audiência em relação à temperatura desse debate. Gilberto Kassab, que já participou, né? Já assistiu a muitos debates, estava cansado hoje.